A graça e a paz do Senhor. Esse vídeo, vamos então continuar acerca da questão da teonomia. Nesse vídeo, iremos abordar a teonomia, fazendo aqui um contraste entre entre ela, a teonomia, e aquilo que pode ser denominado e é conhecido como antinomianismo. Pois muito bem. A palavra antinomianismo é oriunda de duas palavras gregas, anti significando contra e nomo significando lei. Portanto, antinomianismo significa contra a lei. O antinomianismo é a concepção que ensina que leis morais instituídas na Bíblia no Antigo Testamento foram abolidas na nova dispensação e que por isso os cristãos não estão obrigados a observá-las e praticá-las. Os antinomianos, adeptos e proponentes dessa concepção, são aqueles que na igreja dão tanta ênfase na liberdade cristã com relação à condenação da lei que minimizam, negligenciam ou mesmo anulam a responsabilidade dos cristãos de cumprir a lei que agora que já estão justificados. A posição do antinomiano é que o crente não está sob a lei, mas sob a graça. O que implica que a graça divina em Jesus, de alguma maneira, anula a obrigação que o crente tem de cumprir a lei moral. O antinomianismo é uma concepção que existe em vários círculos do meio evangélico. E é com base nesse padrão de pensamento que muitos endossam um conceito de cumprir os mandamentos instituídos por Deus, contradiz a liberdade e espontaneidade do crente, e praticar a lei em suas afinidades com o legalismo e o princípio das obras, não com o princípio da graça. Sobre o antinomianismo, Rode afirma, como a palavra indica, é a doutrina que Cristo cumpriu de tal forma todas as exigências da lei moral em favor de todos os eleitos ou de todos os crentes, que eles estão livres de todas as obrigações de cumprir seus preceitos como um padrão de caráter e ação. Assim, o antinomiano despreza a lei de Deus como padrão da ética cristã. A teonomia é abertamente contrária a toda e qualquer forma de antinomianismo. A teonomia afirma que a lei de Deus é o único padrão de conduta de vida santa e que todos os cristãos estão completamente obrigados a andar em conformidade com os justos e perfeitos mandamentos e preceitos da lei. Ao contrário do que o antinomiano prega, a fé que temos em Cristo Jesus não revoga a lei para nós, mas a confirma. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Romanos 3:31. A Confissão de Fé de Westminster corretamente declara: a lei moral obriga para sempre a todos a prestar-lhe obediência, tanto as pessoas justificadas como as outras. E isto não somente quanto à matéria nela contida, mas também pelo respeito à autoridade de Deus, o Criador, que a deu. Cristo, no Evangelho, não desfaz de modo algum esta obrigação, antes a confirma. No entanto, isso não quer dizer que a concepção teonomista minimiza ou negligencia a graça de Deus ou a justiça
imputada de Jesus. A teonomia afirma plenamente a justificação pela fé somente, Efésios 2, 8 ao 9, e se gloria na cruz de Cristo, Gálatas 6, 14, e na graça divina, Romanos 11, 5 ao 6, Gálatas 2, 21, Efésios 1, 6. A teonomia é contrária a qualquer visão ou tentativa de fundamentar a justificação nas obras da lei. Romanos 3, 19 ao 20, Gálatas 3, 10 ao 13, Tito 3, 5. Todavia, a teonomia também defende que a justificação e a santificação não podem ser separadas, visto que elas compõem a mesma e única obra de Deus, em salvar os seus eleitos do pecado. Na justificação, o eleito é liberto da penalidade do pecado, enquanto que na santificação o crente é continuamente liberto do poder do pecado. E o que é o pecado? Pecado é a transgressão da lei. 1 João 3,4. Dessa maneira, a santificação deve ser vista como o processo em que os cristãos são levados crescentemente a estarem de acordo com a vontade de Deus, deixando de serem transgressores da lei e passando a se tornarem praticantes da lei. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, o que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Romanos 6, 1 ao 6. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, da lei do pecado. Romanos 7, 25. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:4. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, e guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. 1 João 2, 3 ao 8. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo.
Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. 1 João 3, 4 ao 9. Pois muito bem, os crentes devem ser santos, assim como Deus é santo, e serem renovados à imagem da justiça de Deus. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1, 14 ao 16. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Efésios 4, 24. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Colossenses 3:10. Aonde a imagem da justiça de Deus é achada? Na lei moral, a qual reflete a natureza santa de Deus, e em Cristo Jesus, que cumpriu plenamente todos os preceitos e ordenanças da lei moral. Assim, o intento da santificação é que os cristãos estejam de acordo com a imagem de Cristo. Romanos 8, 29. E glorifiquem ao Senhor guardando todos os mandamentos da lei moral. O poder da santificação vem por intermédio do dom do Espírito Santo, qual escreve a lei de Deus sobre os corações e mentes dos eleitos de Deus. Romanos 8, 1 ao 4. Hebreus 8, 9 ao 10. A ideia antinomiana que a graça nos isenta da responsabilidade de cumprir a lei de Deus é completamente errônea. Paulo, ao ensinar não estáis debaixo da lei, e sim da graça, Romanos 6,14, não pode estar ensinando que agora o crente está isento da obrigatoriedade de cumprir ou praticar a lei moral, como os proponentes do antinomianismo endossam, porque ele já havia ensinado que os crentes não devem apresentar membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Romanos 6,13. Uma vez que toda transgressão é pecado, 1 João 3,4, o apóstolo Paulo deve estar ordenando os cristãos a pararem de transgredirem a lei. Além disso, o apóstolo Paulo continua argumentando que os crentes são agora servos da justiça. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão, da impureza e da maldade para a maldade. Assim, oferecei agora os vossos membros para servirem à justificação para a santificação, porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Romanos 6, 18 ao 22. Paulo deve estar ensinando aos crentes que a maneira deles servirem a Deus é observando e cumprindo a sua lei. Uma vez que essa justiça citada por ele posteriormente, identificada como a justiça da lei. Romanos 8,4. Assim, não há possibilidade da proposição não estáis
debaixo da lei, mas debaixo da graça. Não ser o ensino que a concepção dos antinomianos crê. Não há, de fato. Não há como o enunciado do verso não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Não ser o ensino que a doutrina pregada pelo antinomianismo endossa. A questão tratada e ensinada pelo apóstolo Paulo é essa: os que estão em Cristo podem quebrar o jugo do pecado em suas vidas, por não estarem mais restritos ao recurso de somente um código escrito de preceitos que lhes fala o que deveriam praticar, mas não lhes proporcionam poder para cumprir tais preceitos. Ao contrário, os que possuem a graça de Deus, atuando em ser pelo poder do Espírito do Cristo ressurreto, agora podem praticar os preceitos de Deus. Estar sob a lei é, é possuir somente os recursos da lei. Estar sob a graça é possuir os recursos da graça, as riquezas de Cristo. O apóstolo Paulo tem muito cuidado em deixar certo que seus ensinos sobre estar sob a graça e não sob a lei não sejam compreendidos num sentido antinomiano, ao falar expressamente que ele não está dando licença aos crentes para cometerem transgressão da lei ou praticarem o que ela proíbe. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Romanos 6,15. A graça não dá licença ou liberdade ao cristão para contradizer a lei, mas o ensina a praticar a lei, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Tito 2, 11 ao 12. O antinomiano também argumenta que sua liberdade cristã o isenta da responsabilidade de cumprir a lei de Deus. No entanto, tal concepção claramente vai contra a Escritura. A liberdade cristã verdadeira não é a liberdade para definir o nosso próprio padrão ético a despeito da lei de Deus, autonomia, e sim a liberdade para servir a Deus e viver pelos padrões éticos de sua santa lei, teonomia. Em Jesus, estamos libertos do pecado para nos tornarmos servos da justiça. Romanos 6:18. A verdadeira liberdade espiritual é caminhar em obediência aos preceitos e ordenanças de Deus, e andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. Salmos 119:45. A lei de Deus é a lei perfeita da liberdade para o cristão. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Tiago 1:25. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Tiago 2:12. Pois bem, então, uma maneira permanente de antinomianismo é a concepção na qual o crente está completamente isento do dever de praticar a lei do Velho Testamento, por ele estar agora na nova aliança sob a lei de Cristo. 1 Coríntios 9:21. Tal ideia permite que a lei do Antigo Testamento forneça sabedoria para o crente em deliberações éticas, sendo que as escrituras do Velho Testamento continuam sendo reconhecidas como inspiradas. No entanto, tal sabedoria oriunda da lei do Velho Testamento não é considerada como válida para o crente, visto que ela é apenas para Israel. Isso na concepção antinomiana, certo? O crente
nessa mesma visão, pode adquirir sabedoria da lei do Antigo Testamento, mas aparentemente ele não está sob obrigação de cumpri-la. Tais antinomianos têm, assim, feito uma nova categoria de revelação, a sabedoria não obrigatória da parte de Deus. Em tal visão, o ser humano pode se sentar para julgar a lei de Deus e aceitar ou contradizer sua sabedoria moral como ele bem quiser. Tal abordagem da lei do Velho Testamento subverte em boa parte a ética cristã, porque anula uma das fontes primárias da lei moral. A lei revelada e dada através de Moisés e dos profetas, por consequência, tal doutrina invalida a autoridade de grande parte da Bíblia para determinar o padrão ético que é obrigatório para hoje. A posição teonômica repudia essa concepção e interpretação antinomiana da lei do Antigo Testamento. Faz isso pelos seguintes motivos. Primeiro, é um erro muito grande expressar uma distinção entre a lei do Senhor e a lei de Cristo, porque o Senhor e Cristo são um só. Deuteronômio 6:4, João 1 ao 4, 10:30, 14, 8 ao 11. Não pode existir nenhuma distinção fundamental entre a lei do Velho Testamento e a lei de Cristo, porque existe apenas um legislador. Isaías 33:22, Tiago 4:12. E tal legislador é Cristo. Gênesis 49:10. O padrão moral ensinado por Moisés e o profeta como Moisés, Jesus Cristo, Deuteronômio 18, 15 ao 18, Atos 3, 22 ao 23, são igualmente a palavra de Deus e igualmente válida e obrigatória para os homens. Em segundo lugar, o próprio Jesus ensinou de maneira enfática a autoridade permanente dos preceitos morais da lei do Velho Testamento para o seu reino, ao dizer: Não pensei que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Mateus 5, 17 ao 19. Então, nessa passagem, Cristo afirma que os seus discípulos e seguidores têm o dever de praticar e ensinar os princípios éticos e morais contidos na lei e nos profetas. Como muito bem observou João Calvino, não devemos imaginar que a vinda de Cristo nos livrou da autoridade da lei, pois ela é a regra eterna de uma vida santa e devota, e deve, portanto, ser tão imutável quanto a justiça de Deus, a qual ela abrange, e que é constante e uniforme. Jesus ensinou seus seguidores a praticar a lei moral revelada no Velho Testamento. A lei de Cristo é que amemos a Deus e ao nosso próximo, pondo em prática a lei de Deus. Mateus 22, 36 ao 40. Em terceiro lugar, os apóstolos de Jesus também ensinam que a lei moral do Velho Testamento é obrigatória para o tempo ou dispensação do Novo Testamento. Romanos 3, 31, 6, 18, 7, 12, 14, 16, 22, 25, 13, 8 ao 10, 15, 4. Hebreus 8, 10, Tiago 2, 8 ao 12, 4, 11, 1 João 2, 7, 5, 2 ao 3. Não existe sequer a mínima insinuação que os apóstolos de Cristo
consideravam a lei moral revelada no Velho Testamento como sendo revogada para o crente da nova aliança. Para eles, a lei revelada mediante Moisés era a lei perfeita de liberdade. Tiago 1:25, 2:12. O apóstolo Paulo fez o resumo da concepção apostólica acerca da autoridade da lei moral do Velho Testamento, ao escrever que toda a Escritura, ou Bíblia, o que inclui, é claro, a lei do Velho Testamento, é útil ou suficiente para o ensino na justiça para os santos da nova aliança. 2 Timóteo 3,16. Deus, ao instruir seus servos no caminho da justiça, dando-lhes sabedoria, quer que o obedeçam. E em quarto lugar, o objetivo ou intento expresso de Deus na nova aliança é escrever sua lei sobre o coração e mente dos santos e crentes em Cristo Jesus. Hebreus 8, 9 ao 10, 10, 16. E lhes conceder o Espírito Santo, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, 4. Afinal, qual é a lei que está em vista nessas promessas aos crentes da nova aliança? Não é preciso ter uma graduação em teologia para compreender que deve ser a mesma lei moral revelada na velha aliança. Jeremias 31, 33. A lei que tem seu resumo nos 10 mandamentos, aplicada nas jurisprudências do Velho Testamento e exposta em todo o restante das escrituras do Velho Testamento. A teonomia se opõe ao repúdio antinomiano pela lei de Deus e, com o escritor de Salmos, afirma: para mim, vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Salmos 119, 72, 97. A posição teonômica, assim como o apóstolo Paulo, endossa a posição de que a lei é santa, justa, boa e espiritual. Busca servir a lei de Deus e afirma que tem prazer na lei dele. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo. E bom, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Romanos 7, 12 e 14. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneiras que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Romanos 7, 25. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Romanos 7, 22. Pois muito bem, vamos ficando por aqui. Eu espero que esse conteúdo tenha utilidade na sua vida, que Deus possa usar esse conteúdo, esse vídeo, para edificar a sua vida. Outras pessoas compreendam uma questão tão importante como essa, relacionada à teonomia. Bom, eu peço que você curta, se inscreva no canal caso ainda não seja um inscrito, compartilhe para mais pessoas, porque eu creio que esse assunto é de grande importância para os nossos dias. Pois muito bem. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.